O Nubank informou que pretende deixar de ser uma companhia aberta no mercado brasileiro, continuando apenas com ações listadas no mercado norte-americano. Na prática, as BDRs, que significam recibos de depósitos brasileiros, continuam sendo negociadas aqui na B3, porém com mudanças de regras obedecendo o mercado americano. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que vai acontecer com essas BDRs, principalmente quais os impactos para os investidores brasileiros, as pessoas que investiram nesses papéis, e também a gente vai avaliar qual que é o impacto para os clientes do Nubank, as pessoas que utilizam o cartão de crédito da fintech brasileira. Como sempre, importante deixar isso muito claro, esse conteúdo é meramente educacional e não representa qualquer tipo de recomendação de investimentos. Vamos entender um pouquinho do contexto da companhia que lançou ações no mercado em dezembro de 2021 e foi considerado um dos maiores IPOs da história em números de investidores, sendo o maior do Brasil em números de investidores de varejo. Se a gente pegar, por exemplo, os números desse IPO, a gente vai conseguir observar que teve uma façanha interessante, né? Ela foi a primeira empresa a lançar ações duplamente de forma simultânea, né? Tanto no mercado brasileiro quanto no mercado norte-americano. A precificação no mercado americano foi de $9 por ação e no mercado brasileiro R$ 8,38 por BDR. A captação foi de quase 3 bilhões de dólares e, claro, houve uma alta demanda por essa oferta. Porém, menos de 10 meses depois, a companhia decide fechar capital no Brasil. E aí a gente vai analisar os motivos pelos quais a empresa decidiu por essa opção. A principal justificativa dada pela empresa foi reduzir a complexidade de relatórios que o nível 3 exige sobre a regulamentação brasileira, como por exemplo, a divulgação dos resultados trimestrais em moeda local, ou seja, em real. Eu considero essa justificativa plausível pelo seguinte motivo. Como a empresa é listada no Brasil e nos Estados Unidos, ela acaba sendo regulada por dois órgãos reguladores, CVM aqui no Brasil e SEC nos Estados Unidos. E claro, isso traz uma complexidade maior de relatórios, porque ela precisa prestar contas tanto para o órgão regulador aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos. A partir do momento que ela deixa de ser listada aqui no Brasil, ela reduz de fato a complexidade de relatórios para prestação de contas. Mas claro, isso tem um impacto para o investidor, a pessoa que comprou as ações do Nubank. E aí se a gente pegar alguns players de mercado, como por exemplo o Itaú, ele considera que esse cancelamento de registro do Nubank na CVM é ruim para os acionistas e para a governança corporativa da companhia. A gente pode ver que a divulgação do interesse de sair do mercado brasileiro ocorreu na quinta-feira e na sexta as ações tiveram uma desvalorização de praticamente 8%, mas depois se recuperaram e fecharam negativa um pouquinho acima de 4%. Então, de fato, o mercado não olhou com bons olhos essa saída do Nubank da Bolsa Brasileira. E os principais motivos para o mercado brasileiro não absorver essa notícia de forma positiva podem ser subdivididos em três. Primeiro, a gente vai perceber que a regulamentação da SEC ela é menos rigorosa se comparado à regulamentação da CVM. Segundo, quando a gente fala de BDR, ela já tem, por característica, menos liquidez. A partir do momento que a empresa sai de uma listagem de BDR nível 3 e passa a ser nível 1, essa liquidez tende a diminuir. E o terceiro ponto, talvez o mais prejudicial, seja que como ela está embaixo da SEC e não mais da CVM, os relatórios não serão emitidos em moeda local. E aí fica mais difícil fazer um comparativo com uma instituição financeira brasileira. Vai ficar mais complicado a gente fazer comparações com instituições financeiras locais, justamente porque as informações muito provavelmente serão mais pobres e escassas da companhia. Mas não é só isso, o mercado também acredita que o Nubank tem interesses adicionais, além desses que já foram mencionados, para sair da Bolsa Brasileira. Primeiro a gente consegue observar que a companhia ao longo da sua criação não consegue apresentar lucros para os investidores. Obviamente tem um motivo, né? A empresa está focada em crescimento, no crescimento da sua base de clientes e até o momento ela tem tido bastante êxito, né? Hoje tem mais de 60 milhões de clientes. Mas o grande desafio é tentar monetizar essa base ao longo do tempo. E a gente também sabe que o preço de uma ação é baseado numa expectativa de lucro futuro. E quando você tem uma alta de juros e um menor crescimento global,
Isso dificulta uma geração de lucro futuro. E no caso das fintechs, elas acabam sofrendo muito, principalmente as fintechs do setor financeiro. E você há de concordar comigo que quando você tem juros altos e inflação alta, emprestar dinheiro se torna mais arriscado. Como consequência, costuma aumentar o nível de inadimplência. Tanto é que a gente vê empresas financeiras, não apenas o Nubank, mas, por exemplo, a Stone e o PagSeguro, tendo grandes dificuldades, haja vista a queda que eles apresentaram nos últimos meses na Bolsa Americana. E aí, quando a gente fala do nível de inadimplência da empresa, que é um dos principais fatores que os analistas costumam observar numa empresa do setor bancário, a gente vai perceber que no caso do Nubank, esses níveis de inadimplência têm aumentado. Além disso, a gente também consegue ver que ele trouxe um prejuízo acima do esperado no segundo trimestre. E diante disso, a maior parte dos analistas brasileiros consideram um grande desafio para o Nubank conseguir gerar lucros consistentes no futuro. Obviamente tem a expectativa que a empresa vai gerar lucro, mas quanto de lucro ela vai conseguir gerar? Isso, claro, tem incomodado também o próprio CEO da companhia, né, que afirmou recentemente que todas as fintechs estão sendo colocadas no mesmo balde, mas que no caso do Nubank é muito diferente. Então isso também pode ter sido um gatilho, um motivador para que a empresa saia da Bolsa Brasileira. E aí a gente chega num ponto crucial aqui dessa avaliação. Talvez a motivação da saída do Nubank da Bolsa Brasileira, além dos pontos que eu já mencionei, seja principalmente blindar os seus clientes, que hoje é mais de 60 milhões de pessoas, dessas informações negativas que estão sendo expostas na mídia. Então a gente consegue ver que a empresa não consegue apresentar lucro para os acionistas, ocorre um aumento de inadimplência e por conta do aumento de juros, é provável que a empresa passe por dificuldades maiores ao longo do tempo, haja vista que esse aumento de juros deve permanecer por um tempo maior. Então talvez essa estratégia de saída da Bolsa Brasileira tem como principal objetivo blindar os seus clientes. Porque à medida que você passa a ser contaminado por informações negativas da companhia, os clientes passam a se questionar se vale a pena manter o seu dinheiro ali ou eventualmente migrar para uma outra conta digital. Então, na prática, o Nubank ele fica numa situação realmente complicada, porque por um lado, ele precisa tentar aumentar o lucro da companhia, monetizar esses clientes que estão na base, e por outro lado, ele precisa manter esses clientes que ele já tem. E um dos principais motivos para que esses clientes utilizem o Nubank é justamente o discurso que fez com que eles captassem muitos clientes, que é o discurso de taxa zero. Recentemente, inclusive, a empresa fez uma alteração ali no rendimento da sua conta corrente, onde a aplicação de liquidez imediata não renderia mais 100% do CDI a partir do primeiro dia de aplicação. E claro, os clientes que utilizam esse serviço não gostaram, justamente porque ele passou a se parecer muito com a poupança, uma espécie de data de aniversário para poder remunerar esse cliente. Então ele tem como desafio manter os clientes e monetizar para gerar lucro no futuro. Esse realmente é o grande desafio da empresa. E aí, se você é um investidor de Nubank que tem as BDRs aqui no mercado brasileiro, basicamente você tem 3 opções. A primeira é fazer uma migração da BDR do nível 1 para o nível 3. Então você vai manter ali a proporção de 1 para 1. Você tem uma BDR nível 3, passará a ter uma BDR nível 1. Claro que quando a gente passa a ter essa BDR nível 1, como eu já mencionei para você, é muito provável que diminua a liquidez, né? Que é a capacidade que você tem de liquidar aquela BDR e reaver o seu dinheiro de volta. Mas isso é uma escolha individual, cada investidor vai avaliar o que é melhor para si. A segunda opção é transformar essa BDR, que foi dado o nome pelo próprio Nubank de um pedacinho das ações do Nubank, em uma ação de fato negociada no mercado americano. Para fazer isso, você vai precisar ter 6 BDRs para converter uma ação lá fora. E também vai ser necessário você ter uma conta no exterior. Então, se você tem uma, você precisa comprar 5 ações para ter direito a converter essas 6 BDRs em uma ação do Nubank negociada na Bolsa Americana. E a terceira opção, claro, vender essa BDR no mercado. E aí o banco não deu detalhes sobre como se dará esse processo de venda, nem tampouco o preço de venda dessa BDR nesse momento. Então a gente acredita que mais para frente essas informações vão estar disponíveis para você, investidor. Mas para você que é cliente, a princípio não muda nada, você vai continuar utilizando os seus serviços do Nubank assim como sempre utilizou.
essa notícia impacta mais os investidores. Eu espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se gostou, aproveita, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!